Felipe, me conta uma coisa. Você pensou em fazer vestibular ou não? O que aconteceu, na verdade, foi a correria da vida mesmo, que, na verdade, eu não tive tempo, né? Eu saí do Horto, eu tinha 18 anos, já estava atrasado, estava no 3º ano do ensino médio. Sim. E fui... Que era o científico na época, né? Saí em outubro, achei que tinha passado de ano. Fui fazer um trabalho em Ibirité com o movimento estudantil. Mudei para Ibirité, Durval de Barros. É mesmo? Movimento Estudantil Nacional Unificado. Uhum. Fui para lá. 2002, 2003. Isso. Você é de 80, né? Isso. E aí fui. Tempo passa, hein? Nossa Senhora. E você ficou morando em Ibirité? Morando em Ibirité. Cara, você largou tudo. E desembolando essa coisa do movimento estudantil, tá? Aquela coisa de fazer carteirinha de estudante. Isso, exatamente. Desembolava isso aí. Carteirinha de estudante, secundarista, né? Aquela coisa toda. E nessa época, já tinha ali, antes disso, já tinha ali uma inserção no movimento negro de Belo Horizonte. Minha mãe, né, também era sindicalizada, Sim, né, na FEMIG, então já participava do movimento negro. Perfeito. Nessa época eu já participava do movimento negro da cidade, com a minha mãe, etc. Né, tinha muitas reuniões, tinha africanos que iam na casa da minha avó. Lá era perfeito, porque tinha espaço para fazer reunião e minha tia tinha um buffet. Isso, que fazia a comida um e a galera ali, né? ficava lá e tal. Era muito interessante esse rolê. E aí, quando eu vou para essa questão dos movimentos, eu começo a participar dos Fóruns Social Mundial e Fórum Social Brasileiro, que existia essa movimentação ainda. Você foi para Porto Alegre? Fui para Porto Alegre. Fui para Porto Alegre e participei do que foi aqui em Belo Horizonte. Sim, isso. Que foi aqui, que foi na Funarte, inclusive. Né? O Fidel veio nesse? O Fidel, não, lá em Porto Alegre? Não, foi Porto Alegre. Porto Alegre, não é? Isso, eu lembro. E aí tinha toda essa movimentação dos fóruns sociais. E aí é muito doido que, nessa época, esse tipo de movimento que era a rede social, né? Você conhecia a galera de outros estados. Perfeito. E etc e tal. Eu lembro que nessa época... Rolavam as paqueras também, né? Isso. E eu conheci a galera do Maranhão, né? Depois eu fui para o Maranhão, inclusive, né? Depois consegui. Que legal, hein, velho? Você deu uma rodada boa, hein? Uma rodada boa. E aí não deu para estudar, né? E aí essa coisa do estudo, começou quando eu fui morar no Horto e eu ganhei de aniversário um carrinho de cachorro-quente. Você pediu isso ou não? Foi pedir. Você pediu porque você queria trabalhar. Então, a gente saía da escola, ia para casa de um amigo nosso que tipo assim, jogava videogame na casa do amigo nosso. Aí a gente já estava gastando demais lá. O irmão dele deu serviço pra gente. Abriu um lava-jato. Sim. Falou. E aí é isso, começou. Isso no Horto. Começou. Saía da escola, ia pra casa do Ney. Beleza. Você quer ficar aqui, mas você tem que ajudar no Lava-Jato. Rolou o Lava-Jato e pá. E depois do Lava-Jato eu montei um carrinho de cachorro-quente. Que doideira. E você ia pra onde com esse carrinho? Esse carrinho ficava na porta da minha casa, lá na rua Nossa Senhora da Ajuda. Sim. E eu fazia as compras no mercado central. Minha mãe foi lá, me ensinou. Isso. Minha mãe fazia o molho. E eu desembolava as outras coisas. Que bacana. Sozinho? Tinha mais alguém? Não, tinha minha mãe, ficava e etc e tal, mas era meu. Era seu. Né? O carrinho e tudo mais. E aí você já tinha uma grana sua também. Né? Já tinha essa questão da grana sua. E minha mãe, como era muita gente em casa, quando a gente começou a conversar sobre questão de trabalho, a minha mãe não exigia que a gente pagava as contas da casa. O combinado dela foi que a gente nos bancasse. Isso, beleza. Você quer comprar um tênis? Porque se eu comprar meu tênis, se eu comprar minha roupa, meu desodorante, isso aí já ajudava. E te dava noção do dinheiro também. Já dava noção do dinheiro e se eu tudo quero mais. isso, eu vou ter que guardar. Ou eu não dou conta de comprar isso, eu compro outra coisa. Isso. E aí, isso aí deu essa noção. E esse foi o meu primeiro empreendimento. E aí, depois disso,
eu fui, né, eu cresci, aí acabou. Foi a primeira vez que eu quebrei. Eu quebrei porque eu achava que não tinha padrão o cachorro. O padrão era o meu padrão. Cachorro que te agradava, era né? o meu padrão. Então, por isso que enchia. Mas eu não ganhava, não tinha lucro. Entendi. Aí lotava. Você era muito Só que eu já cachorro. começava também com menos 10. Porque eram os sobrinhos, os irmãos, exato, os que já amigos. tinha que dar ali, já tinha que... Enfim. Não tinha como dar certo esse Foi a primeira. E aí depois eu comecei depois eu fui trabalhar em empresa normal e etc. Carteira assinada, essas coisas todas, né? Comecei mesmo com essa questão de carteira assinada, já estava com 17 anos e tudo. E depois, com 17 e tal, e aí depois eu comecei a produzir evento. Né? Nessa época, eu me envolvi muito, me identifiquei, na verdade, com hip hop e comecei a produzir eventos de rap. Onde? Primeiro foi em Contagem, tá. Né, no Fantasma da Ópera, que era uma casa que Lembro tinha lá. Demais. Ali, depois eu passei a fazer nas casas de show que tinha no Barro Preto. Sim. E etc. Fazer umas festas, fazia nas casas e etc. E aí, nessa época, eu comecei a ganhar muito dinheiro, eu e meus amigos. E aí, isso era ali mais ou menos 2004, ali e tal. E eu não tinha concluído o ensino médio. Porque você começou a trabalhar. Começou a trabalhar, a vida aquela segue, coisa né? toda e tal. Beleza. E aí, minha mãe pirou. Imagino, né? Pirou. Porque a gente tinha uma referência nos Estados Unidos, a gente queria ser os gangsters. Uhum. E aí a gente fazia festa quinta, sexta, sábado, domingo, a gente ficava contando dinheiro, tirando foto e fazendo churrasco da laje lá de casa. Ostentação. Com aquela mulherzada lá. E aquela cara dos rapper americanos, né? E minha mãe, menino, o que você tá arrumando? E etc e tal. Chamou uma amiga dela, que é a Judite. Judite era uma enfermeira também, etc e tal. Elas, o que esses meninos estão arrumando e tal? Judite, me ajuda com esses meninos Judite teve a disposição de ir ver o que a gente tá fazendo. Ela foi lá no baile, no e aí baile ela falou assim, Marta do céu, nós temos que ajudar esses meninos e tal. E nessa época ela estudava uma pós-graduação que era na Fundação Getúlio Vargas, que era gestão empresarial voltada para valores humanos. Sua mãe? Não, a Judite. Tá. Caramba, hein? E ela enfiou nós nessa pós-graduação. Era um projeto ligado à questão racial e etc. Ela deu um jeito. Enfiou nós lá dentro. Eu, falecido Cash, amigo meu, que é meu compadre, inclusive faleceu de Covid no Espírito Santo, recente, né? O Vitor e o Vitor e o Ramon. Nós quatro. Esses quatro. Que eram os quatro que produziam que era os a galera eventos, que produzia e tal. Yeah. E eu comprei aquela ideia daqueles caras na época, que inclusive, se a gente for trazer para hoje, era o início dos coach ali, né? Total. Você lembra do Xana? Sim, lembro dele. Homo Sapiens? Era essa galera que produziu o evento que chamava Gestão do Futuro. Gestão do Futuro. Que era lá no Palácio das Artes que acontecia esses eventos. E eu entrei naquela onda ali, que era muito doido, que era um evento, né? E aí entra aquilo, né? A gente gostava de roupa larga, aquela coisa toda. E aí a gente teve um pouco de dificuldade, mas usar roupa social, né? Era muito interessante. E aí é muito doido, porque eu já tinha esse costume, porque antigamente a maioria das casas tinha costureiras, né? Então minha mãe e minha tia tinha costureira delas e eles costuravam para mim. Inclusive camisa de botão. Inclusive eu tenho uma história com a moda que está intimamente ligada a essa coisa de infância. E aí eu não tinha problema nenhum com isso, eu participava daqueles eventos que, assim, eu assisti naquela época Alvin Toffler, Tim Cook, Habib. Sim, que vinham aqui. Habib, a Luísa Trajano.
essa galera que vinha dar as palestras e etc. Então aquilo ali na cabeça nossa na época, tipo assim, eu falei assim, eu achei minha onda, né? E aí naquela época já começava a se falar sobre a questão do meio ambiente, ainda não tinha as discussões do que a gente conhece hoje como ODS. Uhum. Mas já, ali já começava essa coisa de discutir sobre a questão da sustentabilidade, né? Dessa coisa da experiência, né? De como que é você participar de um evento que tem experiência, essa coisa de pegar o time da empresa, levar lá para o sítio do Xana lá. Lembro disso, né? demais. E fazer os treinamentos lá, da e equipe, tudo mais, da equipe, de linguagem desafio, e tal. né, das pessoas. E aí, logo depois que passou essa fase, eu fui estudar na segunda turma do Observatório da Diversidade Cultural, professor José Márcio Barros, Sheila Piancó, aquela turma toda, onde é que eu caí com aquele bando de maluco que acreditava e hoje dá certo. Inclusive, hoje eu sou fruto daquela maluquice de resolver todos os problemas do mundo com cultura.